magistrados que, diante da resolução, ministro presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente. Mas na magistratura nós não somos livres para dar opinião política partidária ou eleitoral. É disso que se trata. E realmente aconteceu de alguns desses magistrados, que inclusive respondiam lá no CNJ, por isso que eu disse, no final, ao fim e ao cabo, nós arquivamos dos dois lados. Fomos bem equânimes, né? Aqueles que vestiam a cor X foi arquivado e os que vestiam a cor Y foram arquivados. Alguns deles, tanto do lado da cor X quanto do lado da cor Y, tinham tempo de aposentar, se aposentaram e foram manifestar nas ruas, nas redes sociais, as suas vocações políticas, as suas ideias políticas livremente. Mas, enquanto na magistratura, não tem como fazê-lo. Presidente, havia, naquela época, magistrados e magistradas, inclusive uma magistrada, que na comarca não aparecia para trabalhar, mas no programa Todo Dia da Jovem Pan, para comentar o cenário político e apoiar um determinado candidato, se sentia à vontade. Olha, isso é vedado pela Constituição e pela LOMAN, não precisaria nem essa resolução. Havia outro magistrado, que foi dito na tribuna, que ele fazia propagandas nas redes sociais, como ensinar os advogados, e cobrava, como ensinar os advogados a defender as causas perante o juiz, mas assintosamente, não era um professor, ele era um coach. Um coach. Né? E outros magistrados que queriam ser influencers. Olha, é absolutamente incompatível. Se nós pegarmos hoje e rasgarmos essa resolução ou declararmos inconstitucional, as mesmas vedações permanecem. E essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem, ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados, e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má-fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho
que seria pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má-fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados, seus parentes. Mas, de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso.